Então, a máquina reta zigue-zague é a primeira máquina que a gente deve ter na nossa confecção de lingerie. Se você não tem a máquina reta e zigue-zague, você precisa adquirir. A segunda máquina que a gente adquire na nossa confecção é a máquina overlock, mas a overlock serve só para montar. Então, são pouquíssimas peças que a gente consegue do início ao fim usando a máquina, apenas a máquina overlock. Já a máquina reta e zigue-zague, mesmo que seja doméstica, a gente consegue fazer uma peça do início ao fim, a ponto de venda, né? Dá para você viver de lingerie apenas com essa máquina reta e zigue-zague, mesmo a doméstica. Então, você precisa ter essa máquina na sua confecção, né? Ela é a primeira, primordial, é a máquina que só com ela você consegue trabalhar e ela é importantíssima, fundamental. Para fazer lingerie, você consegue fazer com uma máquina só, com a reta zigue-zague, assim como a Gilma já está fazendo e vendendo. Mas, para o seu serviço, para você agilizar o seu trabalho e ficar com uma qualidade diferenciada, mais padrão do mercado, é importante ter 3 máquinas de costura, que são elas reta zigue-zague, pode ser doméstica ou não, galoneira e overlock. Então, reta zigue-zague, overlock e galoneira, sendo essas duas últimas industriais. Se você ainda não tem, vai adquirir, faça um esforço para adquirir industrial, mesmo que seja de segunda mão. Mas é importante que elas sejam industriais. E você consegue fazer as suas peças de lingerie apenas com uma máquina reta zigue-zague. Mas você, para fazer com qualidade, com perfeição, você consegue também fazer com qualidade e perfeição usando apenas uma, só porque com a qualidade de mercado que a maioria tem, né, você precisa de 3, a máquina reta zigue-zague, overlock e galoneira. Então, adquire essas outras 2 máquinas assim que possível, para você poder fazer mais rápido também. Então, assim, você consegue fazer mais rápido as suas peças de lingerie. Com a galoneira você consegue elastizar muito rápido, então vale muito a pena você adquirir todas essas 3 máquinas aí, que são as 3 máquinas que você consegue fazer muito tipo de peça de lingerie com mais facilidade. Depois tem mais algumas máquinas aí que é importante ter, mas isso é bem depois. Há pessoas que vivem de lingerie a vida inteira com uma máquina e há pessoas que vivem de lingerie toda a vida com 3 máquinas. Mais comum de viver uma vida com uma máquina só foram as pessoas mais que aprenderam lá atrás, aprenderam a fazer apenas usando uma máquina. Muitas até hoje ainda está focada em fazer lingerie apenas usando uma máquina. Ela aprendeu assim, desenvolveu a habilidade de costurar rápido e ela faz assim. Mas hoje as coisas estão mudando. Então é importante que você adquira essas outras 2 máquinas para você ficar com as 3 máquinas e fazer mais rápido e com uma qualidade comum de mercado. A marca de máquina que eu não indico, mas se você tiver a sua aí, pode tentar trabalhar com ela, pode ser que dê certo, é a Bracob, porque é uma máquina que a maioria delas vem com defeito, e assim foi bem comprovado com inúmeras alunas e seguidoras que comentam sobre, até mesmo o dono de uma loja de máquinas aqui em Goiânia, da maior loja de máquinas aqui em Goiânia, também ele falou a mesma coisa. É uma máquina mais fraca, então é uma máquina que atende na confecção, sim, mas não na de lingerie. A de lingerie, ela pode ser que atende, mas o mais certo é que não. Então, a maioria das pessoas que tem a máquina Bracob, a maioria tem problema com ela. Então, algumas não. Talvez você tenha a sua Bracob e faz o teste. Porque as mais antigas também pode ser que sejam melhores. Mas, se você ainda não comprou, não compra Bracob para você não correr o risco de errar. Ninguém quer arriscar em perder dinheiro. Então, se ainda não comprou, não compra. Mas se já tem, tenta costurar com ela. Pode ser que ela te atenda, assim como tem algumas alunas e seguidoras que têm a Bracob e trabalha bem e gosta delas. E as outras marcas, né, a que eu não indico é essa e todas as outras, né, tem as máquinas de médio porte, né, são máquinas média no valor e são máquinas que costuram muito bem. Tem as marcas caras, máquina de primeira linha, que é a Ciruba e depois vem a Singer. Então são máquinas assim que você compra sem errar. Quer comprar sem errar? Compra tudo Ciruba, só que é o dobro do valor de outras máquinas, tipo Sun Special, Zoji, que são boas também, só não é grife, né, só não tem esse nome lá. E as outras, né, que não são também, não são ruins, a não ser a Bracob, que dá bastante defeito. E a chinesinha também, a overlock chinesinha,
é uma máquina que eu não indico, mas tem muita gente que tem e trabalha bem com ela. Então, se você já tem a sua, pode ser que ela te atenda tão bem quanto a outra máquina. Mas, se você ainda não tem e puder comprar a industrial, não compra a chinesinha e compra a industrial. Eu comprei também a chinesinha, a Bracobel eu não comprei, mas a chinesinha eu comprei e também foi do mesmo jeito, só que eu não tive como devolver, né? Eu tive que comprar outra, fiquei no prejuízo. E às vezes a gente fala e as pessoas preferem mesmo assim ir lá comprar porque é mais barato, né? O barato que sai caro. Então foi assim comigo, eu também preferi comprar ela porque era mais barato, achando que ia dar certo e não deu, infelizmente não deu. Muito tenso, né? Muito ruim a gente investir mal assim. Tem diferença em usar uma máquina para fazer outra costura? Tem algumas máquinas, sim, que são diferentes, mas que dá para a gente usar também, né? Se você já tem aí na sua confecção, por exemplo, a interlock. Então, se você ainda não comprou e vai confeccionar lingerie, compre a overlock, que a maioria das pessoas compra a interlock, porque ela tem 2 agulhas, ela tem quase o mesmo valor e por isso as pessoas falam, né, vou comprar de 2 agulhas, porque vou comprar de uma, né, sendo que a de 2 agulhas é quase no mesmo valor. Só que a gente precisa saber o que a gente vai fazer para a gente poder comprar as máquinas certas. Se você vai confeccionar lingerie, compra overlock. Se você já tem interlock, você vai remover uma agulha para ela virar uma overlock comum. Agora a gente vai mostrar, né, as máquinas, e a gente falou muito sobre as máquinas, e agora a gente vai mostrar na prática. Vou costurar aqui uma malha de algodão, uma malha de fundo de calcinha. Essa é a máquina reta zigue-zague doméstica, é uma máquina boa, então assim, eu prefiro a Singer, essa máquina aqui, a máquina Singer, não importa se ela é Facilita Pro ou não, eu gosto muito da Singer, né, preferência minha, mas você pode fazer com a máquina doméstica que você tiver. Eu gosto dela porque eu acho ela das domésticas mais rápida e a costura dela muito perfeita, eu gosto muito. Qualquer máquina reta e zigue-zague doméstica serve para confeccionar lingerie, desde que ela esteja regulada, né? Ela tem que estar reguladinha, né? Com ponto bem bonitinho, certinho, então pronto. Mas se ela não estiver desregulada, pode ser a melhor máquina que ela não vai costurar bem. Então, é importante que você faça uma manutenção na sua máquina. Se você não consegue fazer, arruma um técnico para fazer para você, tá bom? Então, é uma máquina simples de trabalhar, né? Aqui mede o tamanho do ponto, normal, ponto normal que a gente costura reta é o 4 dessa máquina. Tem umas que vai até o ponto 5. Pode ser que você queira costurar com ponto 3, é um ponto muito pequeno, né? Então, nessa máquina aqui, eu costuro no ponto 4. E aqui é o tamanho do zigue-zague, né? Aqui tem até o desenho, o tamanho do zigue-zague que você vai escolher. Aqui é o formato dos pontos. Então, se você vai trabalhar o zigue-zague, ele tem que estar aqui no zigue-zague, e aqui você vai medir o tamanho da perninha do zigue-zague. Então, aqui você vai escolher o seu ponto. Eu vou deixar aqui no zigue-zague, colocar no ponto 3, um zigue-zague de tamanho 3, que já está aqui, e vou costurar. Você não precisa se preocupar com o número de pontos da sua máquina, porque na confecção de lingerie a gente vai usar só o ponto reto, zigue-zague e o 3 pontinhos. Esse é o reto, esse é o zigue-zague e esse é o 3 pontinhos. São os 3 pontos que a gente usa na nossa confecção de lingerie. O mais aqui serve para as outras confecções, então não precisa se preocupar, porque tem a Singer Facilita Pro com várias quantidades de ponto. Você pode comprar que tem menos ponto possível, já é o suficiente. A menos ponto tem 11 pontos. Então, você pode comprar só ela para você poder usar na sua confecção de lingerie, que ela vai resolver o seu problema. Então, há diferença de valor de acordo com a quantidade de ponto. Você pode comprar de menor ponto possível, que ela vai te atender do mesmo jeito, né, da que tem mais ponto. Então, aqui é o retrocesso, onde eu vou costurar para trás. Se eu baixar aqui, eu vou costurar para trás, tá bom? Aqui é onde tensiona a linha para ficar mais apertada ou mais folgada. E eu vou costurar um pouquinho aqui nesse tecido, na reta zigue-zague doméstica. Beleza. Aqui está o ponto zigue-zague. Esse ponto a gente usa para elastizar as nossas peças de lingerie, né? Esse ponto zigue-zague a gente usa para costurar o elástico de base. Se você vai costurar só nela, você vai sempre trabalhar o elástico usando este ponto ou o 3 pontinhos, que é o que eu vou colocar aqui. Muita gente fica perguntando, o que é 3 pontinhos? Eu não sei o que é pontinhos, então eu vou mostrar para vocês. Eu acho ele
Um ponto parecido com o zigue-zague, diferença no formato. Ele bate costurando 3, 3, 3. Então, ele vai, tipo assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Né? Ele ficou um zigue-zague aberto, ele ficou um 3 pontinho muito aberto, então ele tem como dizer para você que ele parece um zigue-zague. Vou diminuir ele aqui, né? Colocar ele num 2, 2 e 2. Ficou parecendo um zigue-zaguezão. É um zigue-zaguezão, uhum, exatamente, porque o tamanho dele é diferente do tamanho do zigue-zague mesmo, né? Vamos. Então, aqui, né? Está o 3 pontinhos, eu preciso diminuir e modificando para ele poder enquadrar nesse aqui. 3 pontinhos diminui aqui também? Então, sim, né? O 3 pontinhos é aqui, e aqui é o tamanho dele, né? Eu coloco do tamanho que eu quero, e aqui o tamanho da perninha também dele. Né? Então, aqui o tamanho, né? Quanto maior, mais vai ficar com as perninhas grandes. Eu vou colocar aqui um 4 e com as perninhas no 1, então, vou só fazer mais um reto aqui, e você vai com esses 3 pontinhos do tamanho que você quer, né? Então, você vai mudando aqui e mudando aqui também. Esse é o 4, é o ponto que a gente mais usa no reto. Troca de agulha é simples, é aqui nessa máquina, é aqui, ó. Você vai rodar aqui para folgar, você tira a agulha e coloca a outra, né? E o lado que ela tem um vãozinho é o lado da frente. Ela tem um vãozinho aqui, aí como diz, uma risca afundada, ela é o lado que vai ficar para a sua frente. Então aqui está o ponto reto, o 4 é o maior ponto que tem, e o ponto que a gente mais usa, que houve na troca da linha, né? Mas aqui porque trocou e aqui. Você pode usar agulha comum, eu uso muito agulha comum, ou aquela agulha pé de ouro também. A diferença da agulha pé de ouro é porque ela não, se ela tiver de quebrar, ela não quebra, ela entorta. Serve mais para proteção da gente, mas costura tanto com uma quanto com a outra. E a numeração das agulhas? Todas as máquinas eu uso a agulha número 14, apenas na máquina overlock eu uso a agulha de número 12. Então, assim, parece uma agulha grossa, mas não é, porque a gente vai trabalhar, na maioria das vezes, costurando, pegando em cima de bojo, de taquara, de viés elástico, tecido dobrado. Por isso a gente precisa de uma agulha mais grossa, né? Então, esse é o ponto reto, número 4, dessa máquina reta zigue-zague doméstica. E, né, aqui fica a canelinha, tô com linha aqui de 2 cores. Tava usando essa outra cor embaixo, depois passei para a linha amarela e eu preenchi com a linha amarela aqui em cima. Então, aqui é o lugar onde você troca, né, sua canelinha aqui, a bobina. E para encher, né, a 9, ela é fininha, né? Ela é muito fina, tanto para passar a linha, quanto para a durabilidade. Ela quebra muito, ela quebra muito. Então, essa é a máquina reta e zigue-zague semi-industrial. Ela tem um diferencial, né, que dá para você levantar o pezinho dela aqui por trás, coisa que a gente faz muito raramente, porque a gente pode levantar aqui com a perna, né? Então tem um lugar de levantar com a perna, de levantar aqui, né, o pezinho com a perna. É uma máquina simples, parece difícil porque não tem muitas marcações igual a doméstica, mas aqui está o tamanho do ponto, né? Aqui está o tamanho do ponto, né? Essa aqui eu costuro também no 4, o 5 é um ponto bem grande. E aqui a gente mede o tamanho, aqui é o tamanho do zigue-zague. A gente folga aqui e vem e traz o zigue-zague aqui do tamanho que a gente quer. E aperta aqui no máximo. Aqui é o retrocesso. Aqui você consegue encher sua linha, por enquanto trabalha, você enche sua canelinha aqui, né? Você pode colocar aqui, colocar para encher por enquanto você trabalha. Vamos costurar um pouquinho, tá no ponto 4. Deixa eu colocar um ponto menor aqui. Coloquei o 3,5 no zigue-zague médio. Na máquina reta e zigue-zague, né? Eu uso a linha reta 100% poliéster. Eu uso não, né? Nós temos que usar a linha reta 100% poliéster. De algodão, então vou costurar aqui um pouquinho.
a gente não pode demorar muito sem usar as máquinas, senão o ponto dela já começa aqui, ela começou a ficar folgada, o ponto está um pouquinho folgado, vou colocar no reto aqui. Na bobina eu uso a mesma linha. Há pessoas que usam o fio de overlock, mas o fio de overlock que usa na bobina não é esse que eu indico para confeccionar lingerie. Não é o fio de elancopoliamida, é o fio de overlock comum. Então, o ponto dessa máquina reta, ele não é um ponto tão retinho. Eu sempre digo que ele não é um ponto tão reto. Se você observar, ele dá tipo um ponto meio que atrás do outro. Ele é um ponto que não pega tão reto. Eu acho dessa minha máquina. Algumas pessoas dizem que não. Ah, não, o ponto da minha reta zigue-zague industrial ou semi-industrial, ele sai bonito, sai um ponto muito retinho. Eu não acho que sai tão reto assim. Ele dá tipo que umas entradinhas. Que quando eu vou costurar muita costura reta, eu prefiro usar o ponto reto da doméstica do que essa máquina aqui. Né? E precisa dar uma folgadinha nesse ponto para ele ficar mais bonito. Aí já vamos agora para a máquina overlock, mostrar a costura da máquina overlock. Essa é a minha máquina overlock. Na máquina overlock a gente usa 2 fios de elancopoliamida e um fio de overlock comum, né, que são os tensores para você apertar e folgar os fios e a linha. Muita gente costura e fala que está arrebentando o ponto, na maioria das vezes é porque está apertado aqui nesse tensor. Essa máquina é Sun Specie, né? Eu gosto demais de trabalhar com ela e eu vou costurar aqui um pouco para você ver. Aqui a gente leva a linha para os loops, né? Tem a marca certinha aqui onde que você passa, tem o desenho aqui, né? Onde que você passa os fios e as linhas. Mas quando você comprar a sua, tira uma foto, faz um vídeo para depois, quando a linha sair, você não errar na hora de colocar. Então, é bem importante isso. Eu peguei aqui um tecido, uma renda branca, porque a minha linha está marrom, então eu vou costurar com a linha marrom nessa renda branca aqui. Então, eu vou fazer uma costura. Essa máquina, ela é uma máquina eletrônica, então você pode dosar aqui o ponto. Você pode colocar a quantidade de ponto que você quer. Então, você consegue fazer com que essa máquina costura na mesma velocidade de uma máquina doméstica. Né? Você vai diminuir a quantidade de ponto aqui, ela está no máximo 4.500 pontos. Né? Aqui você tem como diminuir. Você diminui e coloca ela costurando tão devagar quanto uma máquina doméstica, certo? Né? E eu gosto de costurar no máximo. Isso é da eletrônica? É da eletrônica, né? As outras não tem. Aí aqui é a luz, o tamanho do ponto. Então, olha. Jogou para cá, cortou a linha. Então, né, o ponto dela é muito bom. O tamanho do ponto da overlock, você pode colocar no ponto 3, né? Não é bom colocar o ponto grande no overlock. Então, 3, 2,5, dependendo da sua máquina. Olha que costura perfeita, né? Para você saber se a sua costura está ruim, se está abrindo. Né? Você terminou de costurar, né? Puxa aqui. E você vai ver que não apareceu nada, né? Voltou ao normal, mesmo a linha sendo de outra cor, você não consegue perceber ela aqui do lado direito. Puxou, voltou, voltou. Se você puxar e ficar mostrando as linhas passadas, é porque seu ponto está folgado. Né? Então, essa é a costura do overlock. Essa máquina, ela vai fazer o quê? Ela vai apenas montar as nossas peças. Então, algumas calcinhas, existem alguns modelos de calcinha que você começa e vai até o fim, aqui na máquina overlock, sem precisar de levar ela para fazer nem acabamento na reta e zigue-zague ou na travete, mas é uma máquina que a gente usa só para montar as peças, então quase tudo na lingerie você vai precisar de fazer o acabamento na reta e zigue-zague. Então essa máquina é uma máquina que só vai fechar as suas peças, mas fechar com total qualidade. E agora a gente vai lá para a máquina galoneira. E essa é a máquina galoneira, né? A máquina que a gente vai usar para elastizar as nossas peças de lingerie. A gente usa para fazer barra também. Qual a máquina galoneira eu vou comprar? A máquina galoneira fechada para você que não tem. Você que não tem uma máquina galoneira, você vai comprar a fechada. Mas, Selma, já costurava tecido plano e a minha galoneira é aberta. Posso usar? Pode. Mas na hora que você for comprar esse aparelho, você precisa dizer para quem você está comprando o que você quer para a máquina galoneira aberta, porque ele encaixa em um lugar diferente.
né? Então, ele encaixa, o aparelho encaixa em um lugar diferente da galoneira fechada. Essa aqui encaixa aqui, né? Aí ele tem um formato diferente no lugar dos parafusos, tá bom? Então, você precisa dizer onde você está comprando, para qual galoneira você quer. Né? Nossa, Selma, a minha galoneira veio com 3 agulhas, usa só 2, né? A maioria para elastizar lingerie, na verdade, a gente só usa 2 agulhas. Eu uso 3 agulhas na cueca ou no elástico largo igual de cueca. Então, o que a gente vai fazer? Observa bem aqui, que isso aqui eu tenho certeza que você vai ter dúvida. A gente vai remover essa agulha que é do seu lado direito, né? A agulha do seu lado direito. Você vai remover ela, né? Você vai tirar essa agulha aqui do seu lado direito e vai usar apenas essas 2. A máquina Bracobia que eu não indico é porque, né, muita gente também diz que as agulhas dela aqui é bem afastada e deixando o seu elástico com uma má qualidade, né, costurando muitas vezes fora do lugar. Eu vou costurar um pouquinho aqui para você ver, vou elastizar. Então, para você que vai comprar a máquina galoneira, saiba que precisa desse aparelho. E esse aparelho, qual a numeração dele? Vou mostrar para vocês o meu aparelho, que ó, tá escrito 15, mas se o seu tiver escrito 16, pode ser, tá bom? Então, 15 ou 16 para você usar esse viés elástico aqui. No aparelho 15 ou 16, eu consigo elastizar usando o elástico de 2,5? Claro que não. Né? Então, você vai conseguir passar o viés elástico do 14,5 até o 17 nesse aparelho de 15 ou 16, que eu consigo também. Né? Então, ele precisa ter esse parafuso de tensão, se não tiver, ele não é para elástico. Né? Então, o aparelho precisa ter número 15 ou 16 e ter esse parafuso aqui. Muitos não é parafuso. O meu é parafuso. Para eu poder mexer na tensão, eu uso uma chavinha de fenda aqui para folgar a porquinha e apertar ou folgar o parafuso. Mas já tem uns mais moderninhos, uns aparelhos moderninhos, que é uma rodinha, né? Que é um botão para você folgar e apertar. Isso aqui é obrigatório ter. Se não tiver, não é para viés elástico. Né? E aqui está o viés elástico no suporte, eu vou trabalhando e ele vai rodando aqui. Nessa máquina a gente trabalha usando uma linha reta, ou desculpa, um fio de elanco ou poliamida e 2 linhas retas. E eu vou agora elastizar um pedaço aqui da minha renda, da mesma renda que eu estava usando. Dá para elastizar manualmente na máquina zigue-zague ou 3 pontinhos. Então a gente normalmente não costura na máquina reta, na costura reta, porque pode arrebentar os pontos, mas você consegue fazer usando o zigue-zague ou 3 pontinhos manualmente, né? Posso comprar um aparelho para máquina doméstica? Eu não indico, mas se você quiser comprar, porque o aparelho ele vai ajudar muito na máquina galoneira. Já na doméstica ele não ajuda tanto assim como parece, porque você precisa tirar e colocar ele várias vezes assim, atrapalhando o seu serviço. Né? Então essa galoneira, dessa maneira, eu vou costurar primeiro, depois eu mostro para vocês como que você consegue usar ela sem o aparelho, sem precisar remover o aparelho. Então, vou costurar um pouco. Aqui eu vou segurar levemente, porque se eu puxar aqui, eu vou estragar o franzido da minha peça. Costurar levemente e jogar um pouco para a minha direita. Então, aqui eu elastizei, né? Cortando. Tá aqui meu pedaço de renda elastizado, né? Um franzimento assim, pouquinho. Aqui o lado avesso. E para saber se o seu ponto não está arrebentando, você vai puxar no 12, né? Vai puxar no seu máximo aqui. E se ele não estiver estralando, né? Tá ótimo a sua costura. E agora eu vou mostrar que com essa máquina a gente vai elastizar nossas peças de lingerie, pode fazer barra, pode rebater o elástico quando a gente trabalha com elástico embutido. E para isso é simples, só abaixar a gaveta aqui, né? Só baixar a gaveta. Pronto, a minha máquina está pronta, né? Eu vou tirar aqui, levantar o pezinho, puxar um pouquinho meu elástico, cortar aqui a linha. Pronto. E pronto, a minha máquina está pronta para fazer barra, para trabalhar da forma comum da máquina. Não precisa você remover o seu aparelho para trabalhar ela sem elastizar, tá bom? Então, porque já aconteceu com alunas costureiras, que já era costureira de outros ramos há muitos anos, que disse que quando ia fazer uma barra, ela removia o aparelho. Não sabia que era só abrir a gaveta e continuar costurando do mesmo jeito. É isso. Essa é a máquina galoneira.
Então, nós não iremos mostrar as outras, né? Que são as 3 máquinas essenciais. Então, vamos finalizar. E essas são as 3 máquinas essenciais na sua confecção de lingerie.